a não ser que se queira tirar da mão do Mendonça, queira conseguir um juiz que possa ser, né, mais, talvez mais alinhado, ou também para que consigam ter as diversas instâncias. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vai mudar, né? A gente vai só ampliar um pouco mais, porque eu queria tratar da questão da PGR, que fez o pedido para que o processo, o inquérito contra o Lulinha seja enviado para a primeira instância. E agora já tem a informação, na verdade assim, né? Informação de bastidor, já tem uma especulação. Aliados do ministro André Mendonça já afirmam que ele não irá se desfazer desse inquérito, ele irá continuar com esse processo no Supremo Tribunal Federal. A CNN diz que aliados do ministro dizem que ele estranhou o pedido feito pela PGR para que o inquérito que investiga o Lulinha seja remetido à primeira instância. O principal motivo alegado é que a própria Polícia Federal protocolou o pedido de investigação no Supremo, um sinal de que os próprios investigadores avaliaram que era um caso de a corte apurar as suspeitas. Além disso, o protocolo foi feito quando o ministro Alexandre de Moraes estava na presidência interina e ele pediu que a PGR se manifestasse. Em nenhum momento fez a avaliação de que era o caso de ir para a primeira instância. O entorno do ministro também contesta a ideia difundida pelos petistas de que os vazamentos são egressos do STF. Alegam que isso seria facilmente verificado pela cadeia de custódia e que não há interesse algum em vazar, por isso levaria à anulação e à retirada da investigação de seu gabinete, o que não é de seu interesse. Alertam ainda que a exoneração do ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Aurélio Ribeiro Marcola, aconteceu devido ao governo ter tido conhecimento das acusações contra ele e que naquele momento nada referente a ele havia chegado ao gabinete, né, até aquele momento. Ou seja, que o governo teve informação por um caminho que não foi à corte. Por quê? Quando ele foi desligado do gabinete, foi levado para a campanha do Lula, não tinha tido ainda divulgação, não tinha tido vazamento, nenhuma informação nesse sentido. Isso aconteceu acho que uma semana depois, ou alguns dias depois. Então a suspeita é de que o governo teve informação privilegiada por um caminho que não o Supremo Tribunal Federal. Quero te ouvir, Max, sobre esse tema, a possibilidade de manutenção desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Wellington, não faz nenhum sentido tirar esse inquérito do STF, pelo simples motivo de que o tempo inteiro, para citar aqui só um nome, está sendo falado do ministro da Saúde. O contrato de canabidiol era com o Ministério da Saúde. E o tempo inteiro a Roberta Luxinger está falando do Berger, está falando do Swedenberg. Então, era naquele momento ali o ministro da Saúde. É assim que o STF entende, não é? Se os fatos apurados são no momento que a pessoa tinha foro privilegiado, então que a pessoa seja julgada ali no foro apropriado, que seria o STF. Então, não faz o menor sentido essa conversa, a não ser que se queira tirar da mão do Mendonça, queira conseguir um juiz que possa ser, né, mais, talvez mais alinhado, ou também para que consigam ter as diversas instâncias, né, para você ter aí apelações até chegar no STF, de repente até o caso poderia chegar na mão de outro ministro, como por exemplo o próprio Flávio Dino, porque até agora não ficou claro se o pedido da PGR é para todos os inquéritos ou é só para o inquérito que está na mão do Mendonça, porque existe um inquérito sobre tráfico de influência do Lulinha na mão do Flávio Dino. E até agora, pelo que foi divulgado, esse inquérito que está na mão do Flávio Dino não teve pedido da PGR para ir para a primeira instância. Então torna tudo ainda mais suspeito. Quer dizer, só vai para a primeira instância o caso que está na mão do Mendonça, por quê? Não tem como você responder de outra forma a não ser que não. Eles realmente querem tirar isso da mão do Mendonça. Repito, se tem o ministro da Saúde envolvido, se tem aí o Swedenberg, no momento em que ele era ministro da Saúde, foi até março de 2025, e a maior parte dessa história do contrato de canabidiol se dá em 2024, então
em princípio, não há por que ir para a primeira instância, muito pelo contrário, já foi puxado para o STF. Agora é continuar e esclarecer todas as questões. Tem muita gente que vai precisar ser intimada, vai ter que ter oitivas para ouvir todas as pessoas envolvidas. Então isso daí me parece mais bagunça, mais ruído para tentar tirar novamente. Você vê que são diversas tentativas. Primeiro, uma tentativa de atrasar a investigação, porque se não houvesse vazamento, nada disso a gente saberia. A gente ia ter que esperar depois das eleições para saber disso tudo. A investigação dificilmente andaria se não tivesse sido vazado essas informações. E aí tem outra questão. O Wellington agora ele acabou de ler informações importantes. Porque, como assim? Quer dizer que o Marcola recebeu a informação de que ele estaria nas mensagens da Roberta Luxinger, isso teria chegado ao governo federal, e isso teria motivado a exoneração dele. Isso foi publicado pela imprensa. Não somos nós que estamos falando. Isso já foi publicado por diversos veículos de comunicação, que o Lula ficou muito decepcionado e teria falado para a pessoa que ele não poderia ficar mais lá. E agora, a informação que o Wellington leu, eu nem tinha visto essa matéria ainda, e se eu entendi correto, o Mendonça teria sabido depois do Marcola. Olha o absurdo que a gente está falando aqui. Ou seja, a informação da investigação da Polícia Federal teria chegado primeiro ao gabinete do Lula, primeiro ao próprio Marcola, antes mesmo de chegar no gabinete do Mendonça. Então, já vazou. Já tinha vazado, porque eles estão querendo colocar, e isso já não é de agora, isso já tem tempo. Eles estão querendo colocar que o Mendonça seria culpado dos vazamentos, que as pessoas do gabinete do Mendonça seriam culpadas dos vazamentos. Lembre-se que tentaram tirar o delegado que trabalha junto com o André Mendonça, tentaram dizer que o Mendonça era parcial, né, e que por isso e que isso comprometeria a relatoria dele nesse caso. Ou seja, tentaram de tudo para tirar o Mendonça desse caso. E aí ontem a gente tem uma reunião do advogado Lulinha com o Lula no Palácio da Alvorada, e em seguida a gente tem um pedido do PGR para que esse caso seja retirado das mãos do Mendonça e vá para a primeira instância. Ou seja, mais uma tentativa de afastar o caso das mãos do André Mendonça. O que é isso? Sabe, é tanto absurdo junto que fica até difícil da gente processar tudo. Porque, sinceramente, eu não sei como faria isso, não sou especialista nessa área, mas para mim também já está configurado diversas irregularidades por agentes da Polícia Federal, por pessoas envolvidas nessa investigação, porque é constante a história, e o próprio Mendonça já tem isso mapeado, de que vazam informações da investigação antes que elas cheguem no Mendonça, que é o relator do caso. Isso é um total absurdo, isso é um completo absurdo. Isso tem que ser explicado. Eu já falei aqui, e coloco aqui de novo nesse bolo, de um investigado ali no momento, e agora na questão do caso Master, mas que também está na mão do Mendonça, no momento em que o Jacques Wagner ia sofrer busca e apreensão, uma das pessoas investigadas naquela operação, junto com ele, ficou sabendo antes do Mendonça e tentou marcar uma reunião no gabinete do Mendonça, quando nem tinha chegado ainda no gabinete dele o pedido dessas diligências. Então tem algo muito errado na Polícia Federal, isso não é surpresa, mas a gente está vendo aí indícios de problemas graves ocorrendo nessa investigação e sempre favorecendo o lado dos investigados. Então é muito complicado, Wellington, tudo isso. Isso precisa ser investigado. Não sei como que deveria ser feita uma investigação também dentro da própria Polícia Federal, se isso seria através da corregedoria, enfim. O que para mim muito claro é que não dá para a gente fingir que não está vendo as coisas erradas que estão acontecendo.
Pois cada vez mais a gente vai entendendo, né, aonde vai chegando essa questão envolvendo o filho do presidente, e é isso mesmo, a publicação da CNN, viu, Max, que diz que o governo, e no caso o Marcola, teve acesso antecipado à informação, teve acesso privilegiado, tanto é que saiu, deixou o cargo até antes de todos, né, de toda a imprensa ficar sabendo do envolvimento dele nesse escândalo. Foi naquele momento, eu acho que alguns dias antes, 4 ou 3 dias antes, de sair a informação de que ele tinha pego um empréstimo. Depois ele falou que foi um empréstimo lá dos 249 mil. Então, é o que diz a CNN Brasil. Edu, quero te ouvir também sobre essa possibilidade de manutenção do inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, Wellington, a gente sabe, né, no meio do direito, principalmente a súmula já é a súmula 704 do STF, Supremo Tribunal Federal. O que disponibiliza essa súmula? Informa que não viola as garantias do juiz natural, que é a competência originária, a ampla defesa, o devido processo legal, a atração. No caso, a atração é quando um processo atrai o outro, é usada a atração, como se fosse um efeito gravitacional. Por continência, quando envolve várias pessoas, né, várias pessoas praticando o mesmo crime, ou por conexão, quando envolve várias pessoas, vários crimes praticados por uma pessoa no processo e sendo um co-réu gozando de foro por prerrogativa de função, né, ou seja, foro privilegiado. Se um co-réu, ou seja, um participante sendo um participante do crime, sendo investigado pela Polícia Federal, o fato de ele ter foro privilegiado, o foro de prerrogativa de função, ele acaba atraindo os outros processos conexos à atuação dele. E isso é a súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. Então é de se admirar muito que a Procuradoria-Geral da República, sabendo que é uma questão sumulada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, acabe, né, solicitando para a primeira instância os processos do Lulinha, sendo que quem fez o enquadramento da competência originária, seguindo toda a formalidade, foi a própria Polícia Federal. Então, se a Polícia Federal, que é o órgão competente para fazer as investigações, angariar provas e apresentá-las ao fim de um inquérito para o Ministério Público Federal, no caso, e aí, no caso, seria a Procuradoria-Geral da República, está muito claro que a Polícia Federal fez enquadramento porque ela ainda, né, ela enquadrou que alguém ali investigado teria foro privilegiado. Então, este é o ponto central. Por que foi distribuído, foi oferecido, foi solicitado a abertura de inquérito envolvendo na competência originária do Supremo Tribunal Federal? A hipótese é essa. Então, é por isso que também levanta estranheza, além do aspecto da preclusão, ou seja, passou-se o período da PGR se manifestar, tendo em vista que quando, bem lembrado pelo Wellington, quando feita a provocação pelo ministro Alexandre de Moraes, a PGR quedou-se inerte, permaneceu do jeito que estava, não se manifestou pela competência originária de primeira instância. Então, é de se estranhar tudo isso. Só que a gente sabe, né, o Max fez corretamente a relação. Então a gente sabe, o ofício feito pelo Ministério da Justiça na convocação por falta de contingente do assessor, né, de falta de contingente da Polícia Federal, sobre esse argumento, então faria a convocação de 30 agentes que estão assessorando, né, em outras repartições, incluindo do gabinete do ministro André Mendonça. E aí o Fábio Chor não estava nessa lista envolvendo o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Deu uma polêmica, revogaram, cancelaram o ofício do Ministério da Justiça. Aí depois nós tivemos o ministro Gilmar Mendes presidindo uma audiência lá na segunda turma, e aí houve aquele diálogo em que o ministro André Mendonça se impôs exatamente falando sobre sua condução, que não admitiria qualquer relativização, e o próprio Gilmar Mendes tentando colocar como se estivesse seguindo uma linha feita na Lava Jato, né, falando para não ocorrer nulidades, né, corre o grande risco de ocorrer nulidades. Aí na semana seguinte, numa segunda-feira, que era o programa Roda Viva da TV Cultura, ele acaba falando, ministro Gilmar Mendes, acaba dando a mesma declaração sobre, né, a condução do caso
da investigação aí envolvendo tanto o Banco Master quanto o INSS, mas ele se referiu especificamente ao INSS porque estava envolvido o Lulinha, né? E aí, óbvio, tudo bem, você pode acabar, mas ele estava especificamente se referindo ao Lulinha? Não, mas ele queria provocar a mesma nulidade usando a Lava Jato como referência. Esta foi a declaração do ministro Gilmar Mendes, tendo em vista que é um processo que ainda está seguindo seu curso. Ele não deveria fazer isso nem pela Lei Orgânica Nacional da Magistratura, ele não poderia fazer isso. Então, ele seguiu. Você vê que são várias frentes de atuação para tentar retirar verdadeiramente a condução do caso do ministro André Mendonça, lembrando que ele não faz a investigação, quem faz é a Polícia Federal, ele só homologa, seja no caso do INSS, seja no caso do Banco Master, e obviamente seja nesse caso envolvendo o Lulinha. Por que entra o Lulinha na história? Porque foi puxando, né, a linha, e aí seguindo o dinheiro, follow the money, você chega em Roberto Lutzinger e aí temos o cenário que nós estamos vendo agora. Ou seja, é muita gente grande envolvida e a própria Polícia Federal fez esse enquadramento quando solicitou a instauração do inquérito, classificando, enquadrando a competência originária para o Supremo Tribunal Federal com base em quê? Na súmula 704 do próprio Supremo Tribunal Federal, velho. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.